Olá, neste vídeo vamos falar do que caracteriza o abuso sexual. O abuso sexual não é somente quando há penetração. O abuso sexual implica outras formas de contato sexual. Neste vídeo vamos descrever isso para poder entender como isso afeta na vida adulta. Eu sou Alejandro Locke, psicólogo, e este é o canal do psicólogo Alejandro. Abuso sexual é fazer o outro entrar em contato com a sexualidade sem um consentimento. Esse outro pode ser um adulto, um jovem, um adolescente, pré-adolescente. Esses sabem o que é a sexualidade. Mas quando se trata de uma criança, ela não sabe o que é sexualidade. Ela não entende. Por quê? Porque ainda não amadureceu o suficiente para compreender o que significa sexualidade. O amadurecimento sexual da criança acontece entre os 9 aos 12 anos, quando aumenta a carga hormonal no corpo, desenvolvendo o corpo as características sexuais, mas também desenvolve na mente um amadurecimento para compreender o que é sexualidade, o que são os órgãos genitais e o que é uma relação sexual. Então, a criança de menos de 9 a 12 anos, ela não tem uma compreensão do que é sexualidade. Quando o adulto a expõe a um contato com a sexualidade desse adulto, a criança fica chocada. Ela não entende o que é aquilo. Ela não consegue compreender, a sua mente não consegue compreender o que é aquilo. As crianças têm tendência a confiar nos adultos que cuidam dela. Então ela fica parada, sem saber o que fazer. E o adulto acaba acreditando que a criança está consentindo, mas isso não é verdade. A criança está em choque, ela está confusa, ela está com medo e fica paralisada. Isso é o que descrevem todas as pessoas adultas que vêm no consultório e descrevem um abuso quando eram crianças. Eu fiquei paralisado ou paralisada sem saber o que fazer, sem conseguir me mexer. Um fator importante é que o adulto tem uma intenção sexual ao fazer o outro entrar em contato com a própria sexualidade. Tem uma intenção de mostrar os próprios órgãos sexuais, tem uma intenção de se esfregar, tem uma intenção de tocar, tem uma intenção sexual ao fazer isso. Por quê? Porque o abusador se excita com o corpo de uma criança. É uma distorção da sexualidade. O abusador, ele se excita com o corpo infantil, que ainda não desenvolveu as características sexuais adultas. E como ele se excita com esse corpo, ele fantasia. Ele tem fantasias sexuais em que a criança está gostando, em que a criança está curtindo, em que a criança está querendo. É uma fantasia sexual do adulto. Tá? Então, quando ele vai fazer o abuso sexual, ele acredita que a criança está gostando, porque ele está na fantasia dele, mas a criança não está gostando, não está sentindo prazer, a criança está nervosa, está assustada, está paralisada. Ela não está tendo uma intenção de fazer isso, de curtir isso, de ter prazer. A criança está em choque. Então, o que é contato sexual? Contato sexual não é apenas penetração. Tá? Contato sexual físico é uma coisa, tá? Mas também pode ser contato sexual visual, pode ser contato sexual auditivo. Contato sexual físico pode ser pedir para a criança tocar nos próprios órgãos sexuais, ou pegar a mão da criança e colocar nos órgãos sexuais e se masturbar. Isso já aconteceu com vários clientes que descrevem isso, O adulto pega na mão
e coloca no órgão sexual. A criança não sabe o que está fazendo, ela sente uma sensação muito estranha, tá? E sente nojo, né? E muito medo. Outra forma é o adulto tocar na criança, tocar nos órgãos sexuais, tocar nos mamilos, tocar na bunda, nas partes sexuais, né? Outra forma de contato físico é beijar a criança com interesse sexual, beijar na boca, beijar no mamilo, ou fazer um sexo oral na criança. Outra forma é se esfregar na criança, esfregar o órgão sexual do adulto, ser esfregado nos órgãos sexuais da criança. Teve um caso de uma paciente que a babá pegava a criança e se esfregava no órgão sexual dela. O órgão sexual da criança é esfregado no próprio órgão sexual para se masturbar. Tá? Isso também é abuso. Outra forma de contato físico é fazer que a criança faça sexo oral no adulto. Né? Estas são as formas mais comuns de contato sexual abusivo, né? Mas existem outras. Outra forma de contato sexual físico é tomar banho com a criança e se excitar durante o banho com a criança. Né? Teve o caso de uma mãe que ela abraçava o corpo do filho contra o corpo dela e falava para o filho: ai, que gostoso. Embora não havia contato sexual com o órgão dela, ela ficava extremamente excitada. E depois do banho, ela ia para o quarto e se masturbava, e o filho espiava isso. A criança sente a excitação do adulto em contato com o corpo dela. Isso já é traumatizante. Agora eu vou falar sobre a forma de contato visual. Né? Existem duas formas de contato visual. Espiar a criança, adolescente, pode ser durante o banho, no quarto trocando roupa, ou forçar essa criança, o adolescente, a olhar para o próprio corpo nu, excitado, com interesse de que a criança se excite, né? Há uma intenção em excitar a criança com o corpo nu. A forma auditiva de abuso seria falar para a criança frases como: ah, estás com uma bundinha gostosa, ah, estás com seios bonitos, ah, já estás com perninhas, né? E às vezes até tocar enquanto está falando. Outra forma é falar para a criança como se a criança gostasse de sexo, né? Convidando a criança para fazer sexo, ou dizendo para a criança que ela é safadinha, que ela gosta de sexo, que ela está se fazendo, né? Essas conversas sexuais como se a criança fosse um adulto. Isso também deixa uma marca profunda nessa criança. Todas estas formas de contato sexual deixam na criança uma marca que já aparece na infância, né? A criança, ela começa a ficar séria, abstraída, né? Robotizada, meia que está voando, está viajando, não está em contato com a realidade. E isso é uma forma da criança dizer: eu não quero estar presente na hora que está acontecendo um abuso. Eu quero me ausentar. Então a mente se ausenta para tentar evitar esse contato, né? Já que está sendo obrigada a estar em contato com a sexualidade, a mente não quer estar aí, não quer estar presente no contato sexual. Então essa criança acaba desenvolvendo esse comportamento de estar meio ausente, robotizada. E isso é importante que os cuidadores, a mãe, a avó, qualquer um que esteja cuidando da criança, perceba essa mudança de comportamento, perceba que a criança está estranha, para começar a identificar que está acontecendo, pode estar acontecendo um abuso sexual.
Esse comportamento de ausência também estimula o abusador a acreditar de que a criança está permitindo isso, que está curtindo, né? A criança fica quieta, paralisada, ausente, como se fosse um robô. Então o adulto pega a mão, faz isso, pega a criança, faz aquilo, e a criança não tem reação nenhuma. Ela obedece comandos como se fosse um robô, porque ela não está consciente ali do momento, presente no que estar ali. Uma coisa importante ressaltar é que os abusadores tendem a minimizar o abuso sexual. Por isso eu fiz este vídeo, porque os abusadores acreditam que se não houve penetração, não houve abuso sexual. Isso não é verdade. Todas essas formas que eu descrevi agora são abusos sexuais que deixam marca profunda na criança, que depois vai ter consequências na vida adulta. Tá? Tem um vídeo onde descrevo as sequelas da vida adulta, sequelas psicológicas e sequelas no corpo físico também. Então o abusador tende a dizer: não foi nada, foi uma brincadeira, a criança estava exagerando. Ou, como eu disse antes, o abusador diz: a criança me provocou. Isso não é verdade. A provocação ocorre só na fantasia dele. Como eu disse antes, ele fantasia que nesse contato sexual a criança está curtindo. Então ele acredita na própria fantasia, mas a criança não está curtindo. Os abusadores também falam: essa criança está mentindo. Tá? Mas se você tiver dúvidas, leve a um psicólogo. O psicólogo vai conseguir tirar as dúvidas sobre se a criança pode ou não estar sendo abusada, por causa de esses comportamentos que a criança começa a mostrar, e porque vai criando um ambiente de confiança e essa criança começa a descrever o que tem acontecido. Se você nota que a criança está com um comportamento estranho, procure um psicólogo para tirar dúvidas. Não deixe passar, tá? Não minimize isso, não ache que é uma coisa que não tem consequências depois, tá? Porque na vida adulta essa criança vai se dar conta que ela foi abusada e vai se dar conta de que a mãe não protegeu, de que os adultos não protegeram, que a família não protegeram, e vão culpá-los, tá? Então, já desde criança tem que fazer essa prevenção para que comece essa criança a ser protegida do abuso sexual. Como eu disse em outro vídeo, quem foi abusado uma vez na infância, há tendências a repetir o abuso. Quem tiver interesse, procure esse vídeo na minha playlist e vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, por hoje, é isso que eu queria explicar. Deixe seus comentários embaixo para que eu possa responder. E se tiver interesse, entre em contato por e-mail ou WhatsApp para tirar dúvidas, ou se quiser fazer um tratamento comigo, entre em contato. Obrigado, até o próximo vídeo.